Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de gramática do CAUR. Sou o professor Libni e hoje nós vamos falar sobre verbo, ok? Bom, primeiro, o que é o verbo? O verbo ele é uma palavra que vai indicar uma ação, um movimento, um estado ou um fenômeno meteorológico. É comum também você ver a seguinte definição, que verbo é tudo aquilo que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, ok? De qualquer forma, é basicamente a mesma definição. Bom, o verbo, sendo uma palavra que vai indicar isso para nós, ele pode sofrer algumas variações de acordo com as suas flexões. Mas que flexões são essas? O verbo ele vai possuir as flexões de modo, que são modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. A flexão de tempo, sendo o tempo presente, tempo pretérito e o tempo futuro. Também vai receber flexão de número, sendo singular e plural, não é? Número e pessoa. E também de voz, sendo aí as vozes ativas, passivas e as vozes reflexivas. Então, o modo é uma palavra que vai nos indicar, não é? Uma ação, movimento, um estado ou um fenômeno meteorológico, também visto como fenômeno da natureza. E eles têm as suas flexões, que é de modo, tempo, número e pessoa e voz. Bom, vamos ver agora então as flexões verbais. Primeiro, número e pessoa. O verbo ele apresenta flexão de número quando indica o singular, uma pessoa, ou o plural, duas pessoas ou mais, em sua forma. Aparecem no singular quando se referem a uma única pessoa. Por exemplo, eu corro, ela corre. E no plural, quando é mais de uma pessoa. Por exemplo, nós corremos, eles correm. E também os verbos se flexionam em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Ok? Bom, nós também temos os modos, tá? Mas o que é o modo verbal? O modo verbal ele vai indicar a atitude do falante em relação à ação que ele anuncia. Por exemplo, eu arrependo, eu arrependi, eu arrependerei. Então vamos lá. O modo indicativo, que é quando o falante ele tem certeza da sua atitude e o fato ele é ou será uma realidade. Então vamos lá. Por exemplo, estudei muito para a prova. Estudarei bastante para essa prova. Então, no meu modo indicativo é quando eu tenho certeza do fato, sendo esse fato uma realidade ou uma possível futura realidade, ok? Então, quando ele fala estudei muito, ele tem certeza. E quando ele fala estudarei bastante, quer dizer, ele tem certeza daquilo que ele vai fazer, ok? Então, esse é o modo indicativo, que é quando o falante ele tem certeza da atitude
sendo que esse fato é ou será uma realidade. Nós também temos o modo subjuntivo, que é quando o falante não tem certeza da sua atitude, quando o fato é duvidoso, incerto e há uma possibilidade de que aconteça. Então, por exemplo, pode ser que eu estude hoje. Se eu fosse você, estudaria. Quando ele fala pode ser, ele não tem certeza. E quando ele fala se eu fosse você, o que ele está falando? Ele está falando um fato duvidoso, um fato incerto. E ali na frente, estudaria, quer dizer, uma possibilidade. Então, no modo subjuntivo, é quando o falante não tem certeza da atitude. Pode ser que eu estude hoje, ele não tem certeza. Não é uma dúvida, certo? Se eu fosse você, estudaria. Não é? É algo incerto, é algo duvidoso. Tá? Então, no modo subjuntivo, é quando o falante não tem certeza da sua atitude ou quando o fato é duvidoso ou possível de acontecimento. Ok? O modo imperativo, que é quando o falante expressa uma ordem, não é? Um pedido ou um conselho. Por exemplo, não sejas tão indisciplinado. Ele está emitindo aqui uma ordem, ok? Se tu uma bênção, ok? Então, no meu modo imperativo, o meu falante ele vai expressar uma ordem, um pedido ou até mesmo um conselho. Então, vamos recapitular aqui. No modo indicativo, é quando o falante ele tem certeza do fato. O modo subjuntivo é quando o falante não tem certeza. E o modo imperativo é quando o falante ele expressa uma ordem, ok? De uma maneira bem básica aí para nós, certo? Modo indicativo, certeza. Modo subjuntivo, dúvida. E modo imperativo, ordem, certo? Bom, nós também temos o tempo. Os tempos verbais eles são três: presente, pretérito e futuro. Vamos ver aqui então. O presente. O presente ele tem relação com um fato ou ação que ocorre no momento em que se fala. Por exemplo, a professora está muito bonita hoje. Então, a professora ela está muito bonita quando? Hoje. Então, está acontecendo no momento da fala. Esse é o presente. O pretérito, ele tem relação com um fato ou ação que ocorreu anterior à fala. Então, por exemplo, a professora estava muito bonita ontem. Então, ela estava bonita quando? Ontem. Ela estava bonita ontem. Então, o fato dela estar bonita aconteceu ontem, anterior à fala, certo? E o futuro? O futuro tem relação com um fato ou ação que irá ocorrer posterior à fala. Por exemplo, a professora estará mais bonita amanhã, pois é nossa formatura. Então, qual que é o fato aqui? O fato é que a professora estará bonita. Quando? Amanhã. Então, vai ser depois da fala em que está ocorrendo, ok? Então, o nosso fato aqui é o quê? É o bonita, certo? O nosso verbo. Quais são os nossos verbos? No presente é está. No pretérito é estava.
e no futuro é estará, ok? Então, é isso. Presente, ele tem relação com um fato ou uma ação no momento da fala. Pretérito, ele tem relação com um fato ou uma ação anterior à fala. E o futuro, ele tem relação com um fato ou ação depois da fala, certo? Bom, e ainda nas flexões verbais, nós temos também o quê? A voz. A voz do verbo, ela faz referência ao tipo de relação entre o sujeito e o verbo, tá? Então, nós vamos ver aqui os tipos de vozes. Primeiro, voz ativa. Ela acontece quando o sujeito pratica a ação. O sujeito, ele é quem? Ele é o agente da ação. Então, por exemplo, o aluno respondeu a pergunta da professora. Então, quem é o meu sujeito? O aluno, certo? Qual é o meu verbo aqui? Respondeu. Então, ele está praticando uma ação. Ele respondeu o quê? A pergunta da professora. Na voz passiva, acontece quando o sujeito sofre a ação. Então, por exemplo, a pergunta da professora foi respondida pelo aluno, ok? Quem é o meu sujeito aqui? A professora, certo? E a minha ação foi respondida pelo aluno. Então, a professora teve uma voz passiva. A voz passiva ela pode ser analítica, como no caso acima, ou ela pode ser sintética. Por exemplo, aluga-se apartamento, certo? E também nós temos a voz reflexiva, que ela acontece quando o sujeito pratica e sofre a ação. Então, por exemplo, o aluno cortou-se com o estilete. Então, ele fez que ação? Ele fez a ação de cortar-se. Então, quer dizer, ele tanto fez como sofreu a ação, porque ele cortou a si mesmo com o estilete, ok? Então, isso aqui é o básico dos verbos, certo? Bom, então, recapitulando. Um verbo é tudo aquilo que indica para nós ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico, não é? Fenômeno da natureza, certo? E o verbo ele tem as suas variações de flexão, que é o modo, o tempo, o número de pessoa e a voz. Então, por exemplo, vamos fazer aqui uma destrinchão dessa frase aqui. Por exemplo, estudei muito para a prova. Se o verbo é uma ação, não é um movimento, um estado ou um fenômeno meteorológico, onde que está o meu verbo aqui? Está em estudei, ok? Porque é uma ação, certo? E aqui nós estamos falando do modo indicativo, certo? Então, de novo aqui, agora nós vamos ver no tempo, certo? Bom, por exemplo aqui, a professora está muito bonita hoje. Então, está é o quê? Uma ação, estado ou fenômeno meteorológico, ok? Está vai ser o meu verbo, ok? Porque ela está, então é uma ação ou até mesmo um estado. Bom, e aqui na voz, vamos pegar aqui mais um exemplo de verbo.
o aluno respondeu a pergunta da professora. O meu verbo aqui é o quê? Uma ação. O respondeu, certo? E também aqui nós temos o sujeito. O sujeito vai ser quem? O aluno. E o meu verbo vai ser respondeu, porque o respondeu é uma ação. Então, vamos recapitular. Um verbo é tudo aquilo que indica ação, movimento, estado ou um fenômeno meteorológico, certo? Um fenômeno da natureza. Tudo bem, então? Desde que você saiba identificar isso na frase e o sujeito, vai ficar mais fácil para você identificar as flexões. Tudo bem? Identificou o verbo, depois identifica o sujeito, que automaticamente você já vai conseguir identificar as flexões em uma frase. Tudo bem, pessoal? Bom, então, a nossa aula de hoje foi essa. Muito obrigado. Qualquer dúvida, você pode deixar aí nos comentários ou entrar em contato conosco do CAUR. Tchau, tchau. Muito obrigado.